Eu acho que vale a pena você deixar para quem está nos ouvindo, principalmente para quem é empresário, aquilo que eu te perguntei. Quando você está no octógono, você está com o quadril paralisado, o cara está em cima de você. E eu perguntei para você, e aí, qual que é a técnica de jiu-jitsu que você vai fazer para sair dessa? Quando a gente está imobilizado, Com as contas para pagar, aquilo vai se mover. Vai se mover. Tudo passa, né? Isso também vai passar. mesmo no ringue, ali Qualquer momento mobilizado, parado. vai se mover. Vai se mover pela regra, vai se mover pelo estímulo, vai se mover pela intenção que o lutador tem. E esse movimento é a chave desse timing, dessa dança, A posição. da mudança de posição. Quer dizer, tem que ter paciência, esperar que vai ter esse momento. Sim. Isso para mim foi muito novo, quer dizer, esperar que vai ter um movimento. Olha, em vez de esperar, confie. Confio. Tudo vai mudar. Acho que o que tem mais permanente nesse universo é que tudo muda. Nesse momento da luta, preso ali, travado. E fobicamente preso. Fobicamente preso. Eu tenho claustrofobia, mas eu sei que ela vai passar. Difícil de acreditar, hein? Sejam todos muito bem-vindos ao Atelua Cast, a 10ª edição. E para comemorar essa marca, estamos aqui dentro de um octógono oficial do UFC. E estamos aqui com nada mais, nada menos, com um campeão mundial de jiu-jitsu, Wagner Motta. Obrigado, por ter aceitado esse... Bom, nós já fizemos esse podcast aqui em 2 horas de bastidores aqui, falamos tudo o que era possível. Vai ser duro lembrar, porque são coisas maravilhosas que vocês vão ter um aprendizado incrível. Falando um pouquinho do Wagner Motta, para quem não conhece. Campeão mundial master de jiu-jitsu em Las Vegas. O mundo inteiro viu. Treinador nada mais, nada menos que Demian Maia, pessoal. Ele está no topo do UFC. Mentor de Caio Borralho, uma grande promessa. E está entre os 10 melhores do UFC também, né? Bom, fundador do Fight Nerds e coach da equipe Lotus. Eu estava vendo a sua missão aqui e uma coisa que me chamou muita atenção, até conversei com o Haraguchi, é essa confiança que você tem em você. E vi que você pegou uma coisa que você pegou no meu fraco, longevidade em alta performance. Fala um pouco sobre isso, Wagner. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? A todos vocês que estão nos ouvindo. Espero que a gente esclareça a longevidade que a gente está vivendo aqui junto, essa conversa. Eu acho que o meio da luta, ela faz com que a gente viva o momento presente. E dando valor, dando prestígio a tudo que a gente passa dentro desse momento presente, apesar de às vezes ser dores, às vezes ser desconfortos, mas nós entendermos que esse momento presente é que vai dar continuidade ao próximo e assim por diante. Então, longevidade é o valor que eu dou para o agora. Você me pegou porque é um assunto que eu conversei bastante e a nossa ideia é levar o Wagner Motta, que tem muito conhecimento e muito a ensinar, principalmente para o mundo empresarial. E as empresas querem ser perenes, querem ser longevas, nós precisamos dela, né? E você viveu esse clima do UFC e também os bastidores dele, né? Sim. E Las Vegas, né? E o que você poderia falar, que eu fiquei pensando muito, além do preparo físico? Olha, muitos falam desse preparo mental, né? Mas o que tira a gente do caminho é a emoção. Então, dentro do treinamento diário, a gente toda hora está passando pelo medo, está passando às vezes pela sensação de fracasso, de derrota. Nós estamos passando pela raiva, às vezes estimulada por alguma ação, por uma dor. E dominar esse instinto, momento a momento, né? O que é dominar um instinto? Eu não controlo a emoção,
Mas o que eu controlo? A ação, apesar do que eu estou sentindo. Opa, ação apesar do que eu estou sentindo. Isso é a inteligência dentro da emoção. A emoção é uma onda, assim como o mar bate aquela onda em nós, eu não tenho como mudar isso. Mas qual ação que convém naquele instante? Ter a clareza de onde eu quero chegar. Então, a gente é treinado a isso todo dia. Mesmo quando a coisa está preta lá dentro do octógono. Eu acho que a partir do momento que você entra num treinamento de luta, ela está sempre preta. Eu fico lembrando do nosso mercado empresarial, né? Você que está nos assistindo aí, que é empresário, está sempre preta. Sempre. É uma mudança de política, uma mudança de tributo. Uma coisa que me chamou muita atenção, e vendo teus vídeos, vendo os seus podcasts, foi a questão da liderança. Isso é uma coisa marcante em ti. Você conseguiria definir para nós em algumas palavras? Não, rapidamente a liderança tem que ser autoliderança, né? Como eu falei, apesar das emoções, qual é o meu comportamento? Porque o que você vai mais passar para os seus liderados é o seu exemplo. Né? Opa. O seu ponto. Quer dizer, está acima do conhecimento, né? É o que você realmente é, né? É o que você vai treinando a ser, né? E os erros? Você viu, assim, alguma coisa, algum erro que transformou a sua vida e trouxe alguma lição valiosa? Com o tempo, eu também fui modificando até a própria estrutura dessa palavra, né? Dentro da arte, esse aperfeiçoamento, ele não existe erro nem acerto, só existe resultado. Experiência. Então, a partir do resultado não ser o que eu queria, eu posso melhorá-lo. E se o resultado foi o que eu queria, eu posso melhorá-lo. Nada marcante, só conhecimentos. Eu acho que todas as lutas, apesar de derrotas ou vitórias, elas são marcantes nessa caminhada. O importante é querer continuar. Como você mantém a cultura e a motivação da equipe em momentos de alta pressão? Como eu falei, o treinamento de artes marciais, excelente pergunta, é o tempo, nós professores, nosso trabalho é encontrar dinâmicas desconfortáveis. Então, a gente tem criatividade para encontrar desconforto e nós vivemos o desconforto de uma forma pacífica, né? E assim a gente vai construindo essa personalidade apesar das pressões que existem dentro do tatame ou do lado externo do tatame, né? Imagina que a arte marcial é como se fosse uma vacina. Né? Então você vive tanto desconforto que a hora que você vai para o lado de fora, na vida cotidiana, e vem um desconforto, você já está vacinado, pelo menos no início, para tratar aquilo. E você gera desconforto também fora do octógono? Quando você marca uma luta e ela é lá no futuro e sua luta é com alguém, porque quem quiser o melhor do mundo, um dia vai lutar com o melhor do mundo. Não tem maior desconforto do que esse. A luta em si, ela já tem um certo desconforto, porque a derrota numa corrida é uma coisa, a derrota numa luta, a sua esposa vai ver você apanhando, seu filho vai vendo você flagelado, né? Então ela tem uma certa humilhação, né, nessa análise, que você precisa superar isso, que a derrota faz parte do vitorioso. E você também falou uma coisa que me chamou muita atenção, que mesmo o vitorioso sai machucado. Dentro da luta, o flagelo é para os dois, né? O vitorioso sai com corte, ele sai com dores, no dia seguinte está mancando. Então os dois saem da mesma forma, só que um com o braço erguido e outro não. Mas a dor é a mesma. A dor é a mesma. O que você busca em um profissional hoje que não pode ser ensinado em um curso técnico? Puxa, o que eu... A pessoa quer pegar moleza? É verdade, essa não tem moleza não. Eu busco, apesar de todo o desconforto criado, no dia seguinte essa pessoa volta entusiasmada para voltar de novo a passar por aquilo. É isso que a gente fica procurando.
Você falou umas coisas aqui nos bastidores para mim que me chamou muita atenção, que eu nunca vi em livro nenhum. Que eu te perguntei, como é que você é no corner, pode passar alguma informação pro seu pupilo lá e ele tá apanhando, e você for buscar coisas, até um exemplo do Delinha, né, que você me contou. Pode falar a respeito? Quando a gente vai conviver, a gente convive, né? A gente vai criando uma intimidade. Então eu vou conhecendo as histórias passadas, as histórias familiares, as histórias íntimas do lutador. E vou entendendo como aquilo interagiu na vida dele. E no caso do Demian, teve uma vez em que ele precisava de um recurso que eu lembro que ele só viu esse recurso no cachorro dele. Ele tinha um pitbull chamado Tony e ele via a fidelidade do Tony em não poupar energia para agradá-lo. Não interessa, ele não pensava no amanhã, ele dava toda a intenção física ali naquele momento. E era aquilo que ele precisava, porque apesar daquele cansaço, ele precisava entregar tudo que tinha. E aí foi o momento que eu falei, agora você tem que trazer a alma do seu cachorro aqui para dentro. Isso, você não vê em nenhum livro, não vê nem... Eu achei legal também que você falou, mas com essa barulhada toda, eu não consigo ouvir o treinador. Você falou... Essa foi uma aula que eu tive com o meu professor, Marcelo Bering. A gente foi para um campeonato no Rio de Janeiro, lotado, e aí ele chegou para mim e falou, você tem que me escutar. Eu falei... Como? Com todo esse mundaréu de gente gritando. Ele olhou no meu olho e falou, o cachorro sempre escuta a voz do dono. E naquele dia, na prática, eu vi que era verdade. E é pura verdade. Pura verdade. Ouve, quer dizer, você tem que ouvir. E aí nós somos, de uma certa forma, adestrados pelo nosso mestre. Quais tendências desse setor aqui que cresce, eu estou vendo crescer, você acredita que são passageiras e quais seriam para mudar o jogo de verdade? E aqui eu queria entrar naquilo que você me pegou, que é a questão de preparar pessoas acima de 60. Da onde veio essa ideia? O que isso significa? Olha, primeiro que o MMA, nesse entretenimento, ele é um esporte de luta novo. Ele tem 35 anos, ele é muito novo. Mas a explosão mundial, né, que ele fez não tem igual. Então, não é passageiro. Não é passageiro. Tá. Agora, eu convivo com o enfrentar os incômodos. E a gente, quando é jovem, a gente acha que o incômodo na nossa vida é a tal da velhice. Como eu vivo o presente, essa tal velhice talvez exista lá no futuro, mas apesar da idade que eu tenho, eu não sinto isso. Mas para eu vivenciar isso, porque eu sou um exemplo para as pessoas que eu estou treinando ou mentoreando, eu decidi, quer saber, depois dos 60 eu vou ser lutador profissional. E eu decidi ser lutador profissional de jiu-jitsu, que é o que mais me entusiasma. Você está na contramão de tudo. Idoso fazendo um esporte de risco. Sim. Você me disse que teve um aluno de 79 anos. Sim, em 2018 entrou na academia um rapaz de 79 anos. E ele, não, quero treinar, em 6 meses ele falou, quero competir. E eu levei em Las Vegas, ele fez um campeonato novato, ganhou o campeonato aos 79 anos de idade. Bom, foi a primeira vez que entrar na sua academia. Eu tenho 7'2" e eu jamais pensei na possibilidade de eu vir fazer um negócio desse. Confesso para ti que eu estou em dúvida, fico interessado, viu? Aprender, eu falei, ou seja, é um desafio para a nossa idade, você está trazendo algo inédito. Edson, no Mundial de Vegas Masters, tinha 15 mil lutadores Masters. 15 mil, acima de 35 anos, Tá. de 5 em 5. Tá. Na categoria acima de 60, tinha mulheres também lutando. Nós estamos falando só no mundo masculino disso. Não, eu acho que essa pegada... Hoje nós vamos viver mais, a medicina está avançando, isso já é um fato. As pessoas vão viver mais. E você traz algo inédito, você traz a luta para isso, né? É algo que você está na contramão totalmente, né, pô?
cara pode se machucar, pode se lesionar, e você vai ter que treiná-lo mais, com mais cuidado, com... Eu acho que a vida, a gente aprende que a vida realmente é risco, né? E a gente vai achando que a tal aposentadoria que falavam no passado é você deixar de se arriscar. Eu acho que esse que é o inverso. Eu quero continuar me arriscando. Você trouxe algo assim, que eu fiquei até pensando, o que será que o Wagner pensa para os próximos 5 anos? Você já está respondido, pode para os próximos 20, 30, porque eu vou continuar. É desafio um atrás do outro, né? Eu acho de uma importância incrível essa bandeira que você está trazendo de novo. Ou seja, você não virando referência acima de 60 anos competindo e buscando isso, uma baita referência. Você muda a pessoa que... Meu avô com 50 anos se aposentou. Então nós tínhamos os exemplos como você falou, do século passado, né? Mas eu acho que a longevidade está também no meu casamento, a longevidade está em ser pai, em ser marido, a longevidade está, igual você falou hoje, você veio de metrô, isso é longevidade também. Não é, puxa, eu vou me fechar numa caixa e vou me proteger de todos os riscos da vida. Wagner, onde é que mora o lutador dentro de você? Puxa, dizem que dizem que essa energia vem do coração, né? Mas a luta entrou na minha vida como um método inteligente para eu superar desafios. E depois acabou conectando o meu coração e me entusiasmar com isso também. Que eu vi que isso, você respira isso, você passa essa paixão, isso é uma coisa forte tua. E eu te perguntei até nos bastidores, que eu acho que vale a pena você deixar para quem está nos ouvindo, principalmente para quem é empresário, aquilo que eu te perguntei, quando você está no octógono, você está com o quadril paralisado, o cara está em cima de você, e eu perguntei para você, e aí, qual que é a técnica de jiu-jitsu que você vai fazer para sair dessa? Quando a gente está imobilizado, com as contas para pagar, aquilo vai se mover. Vai se mover. Tudo passa. Né? Isso também vai passar. Mesmo no ringue, ali mobilizado, vai se mover. Vai se mover pela regra, vai se mover pelo estímulo, vai se mover pela intenção que o lutador tem. E esse movimento é a chave desse timing, dessa dança, da mudança de posição. Quer dizer, tem que ter paciência, esperar que vai ter esse momento. E isso para mim foi muito novo, quer dizer, esperar que vai ter um movimento. Olha, em vez de esperar, confie. Tudo vai mudar. Acho que o que tem mais permanente nesse universo é que tudo muda. Nesse momento da luta, preso ali, travado, fobicamente preso. Fobicamente preso. Eu tenho claustrofobia, mas eu sei que ela vai passar. Difícil de acreditar, hein? Então, uma pergunta que eu sempre, como curiosidade, como uma pessoa que vê o MMA, não sou fã, não entendo muito, mas eu vejo. O que o jiu-jitsu, que é a sua base, a sua origem, trouxe, que acrescentou a esse estilo de luta no MMA? O que ele fez de diferente? Eu acho que o início do UFC é uma disputa entre artes marciais contra artes marciais, sem categoria de peso. Cada artista marcial, representando a sua arte marcial, entravam dentro deste octógono e ali iam decidir quem vencia. E isso que o jiu-jitsu mostrou. O jiu-jitsu mostrou uma superioridade dentro do quê? Dentro da surpresa, dentro do o que não era pensado, um lutador por baixo, com as costas no chão, tendo ainda o domínio de quem estava por cima. Então, naqueles primeiros 5, 6 anos, essa foi a grande surpresa do mundo da luta. E hoje, todos os lutadores precisam praticar jiu-jitsu. Jiu-jitsu brasileiro. Você fala disso com muito orgulho, né? Nasci aqui, sou brasileiro. Quando a gente fala jiu-jitsu brasileiro, é que dentro da arte marcial, você tem todo aquele aspecto da disciplina oriental.
Mas nós, dentro do jiu-jitsu brasileiro, nós temos o código de conduta, mas nós temos a gambiarra, nós temos o drible, então nós temos uma irreverência que esse é o nosso diferencial. Você treinou com os Gracies? Sim, treinei. O Marcelo Bering foi formado faixa preta pelo Rickson Gracie, que é o grande expoente da família. Sim. E estão ativos ainda, né? Então, a família deixou um grande legado para nós. Você falou uma coisa que me ficou aqui muito marcante. Você sabe que a gente mexe com silêncio. E você falou para mim que antes de mais nada, né, o lutador é um lobo solitário. Quer dizer, ele vive a solitude dele. Isso está presente na hora que ele tem que tomar a decisão. Como é que você me falaria desse silêncio? Eu te dei como exemplo até a sua própria função de líder da sua empresa. Por mais que você receba informações de pessoas ou informações externas, a hora da decisão, ela tem uma solitude. Essa solitude, a gente tem uma decisão na hora da luta também. Por mais que nós fomos formados, nós temos o técnico, o corner, todo o treinamento, a decisão final cabe ao lutador. E isso é um silêncio. É só você com você tomando a decisão e a responsabilidade do efeito dessa decisão. É porque no mundo corporativo, por mais que você seja preparado, seja aconselhado, tenha coach, a decisão é solitária, sozinho, é o seu silêncio que vai... O líder vê com clareza uma coisa que os liderados não veem, e eles vão chamar isso de teimosia. E não tem explicação. Esse é o nosso silêncio. Você me falou também uma coisa que me marcou bastante, que você falou quando eu te perguntei sobre seus valores, e você colocou a família acima do todo. Eu falo para minha esposa, eu falo o seguinte, a coisa que eu mais gosto ao ir é o voltar. Que eu volto para um lugar que recompõe toda a minha energia. Eu olho para minha esposa, eu vou talvez aqui chorar, mas eu olho para ela, eu sinto a admiração que ela tem em mim. Apesar de estar 30 anos juntos comigo, essa mulher tem paixão, admiração, confiança por tudo que, como um casado, sabe, tudo que a gente passa na vida, e você sentir no olho de alguém isso, que não tem nenhum parentesco, nenhuma obrigação a isso, é uma energia, não sei descrever energia maior que essa. É o que te dá força. É o que me dá maior energia de eu enfrentar qualquer risco. Você colocou 3 pilares, que eu lembro que você falou, família, código de ética. Em primeiro, assim, a orientação da minha vida está diretamente ligada, como eu falei, a uma força interior que eu chamo de entusiasmo. Sim. O entusiasmo vence fome, vence sono, vence tudo. Desde que eu era criança, até para jogar bola. Depois do entusiasmo, eu ponho a inteligência. Que a inteligência ela tem como medidor o medo. Eu não quero que o medo seja o fator de decisão da minha vida. Seja o fator de construção de uma estratégia e de um plano. Tudo bem. E o terceiro ponto é o código de conduta. O seu código de valores que, seja o que for, você não vai romper com aquilo e você vai pacificamente dormir à noite com as decisões que você tomou. Quer dizer que você coloca o entusiasmo antes da inteligência. Sim. Porque a inteligência pode ter o sim, o não, o medo, o fracasso. A inteligência sempre vai trazer o medo. Agora, traz isso, quer dizer, para o mundo empresarial ficou muito claro. Então, o teu aluno, o teu lutador, ele primeiro você identifica isso nele. Se ele tem entusiasmo, não. O lutador está claro, porque muitas pessoas da família dele vão falar, larga de ser burro, você vai fazer isso, machuca, não tem futuro. Né? O medo, nós pais educamos os filhos com amor medroso, todos nós. Então tem um medo ali. E quem escolheu ser esportista ou artista, sim, ele venceu já esse ponto. O que eu peço, às vezes, para meus alunos empresários, eu falo, se isso não te entusiasma, pegue esse valor que você receba para investir no teu entusiasmo. Porque é isso que vai te dar vida. Mas dá para ensinar entusiasmo? Não.
Não dá. Não, você dá para se respeitar o entusiasmo. Nasce de dentro, né? É de dentro de você. E depois o código seria uma maneira de você criar as regras, criar os Código de procedimentos. conduta, às vezes, é uma frase que a sua mãe falou, seu pai. Olha, age com as pessoas do jeito que você queira que age contigo. E você vai criando E isso. você colocou de uma forma que eu achei brilhante. É o que me faz dormir. Todo lutador, ele quer a paz. Quer paz. Dá para combinar a noitada com luta? Alguns lutadores conseguem. Hoje eu trabalho junto com o Carlos Prates, ele só luta porque tem noitada depois. A festa é a maior motivação dele da vitória. Você, por exemplo, você consegue identificar se o cara vai rolar no MMA ou não vai? Com toda a sua experiência. Só no dia da luta, da primeira luta pelo menos. Né? Ali só em treino, não. Nós vamos ver como é que ele coloca, porque às vezes o cara no treino é um leão, dele todo mundo. Mas a hora que chega lá, ele tem uma fantasia de pressões tão grande que ele não consegue desempenhar. Né? Aí está o trabalho. A técnica dele, tá? Quer dizer, isso é um fator forte, né? Nós temos O extracampo. Nós temos uma cultura cheia de crenças, né? Da cultura, da família, de coisas que aconteceu com a pessoa. E precisa ser rompido aquilo. Depois dessa primeira luta, a gente já sabe o que trabalhar para daí transformá-lo nesse leão de treino, leão de luta. Quer dizer, existe também o leão de treino, caramba. Existe. Porque isso no futebol eu vejo. Jogadores que no treino aí a camisa pesa, a torcida pesa e um desempenha. Interessante, na luta também isso, quer dizer, acho que em tudo. Em tudo, né? Em tudo. Eu vejo que você ama com paixão o Fight Nerds. Sim. Faz sentido, né? Mas se ele acabasse, o que você faz? Eu acho que a Fight Nerds em si, esse nome ou esse local, se acabar, o entusiasmo dentro de mim não acaba. Né? Eu iria fazer outro, construir outro, ou criar outro, ou me mudar para outro. Era isso que eu queria ouvir, realmente. Está em você mesmo. É a sua vida, né? Sim. O que vai surgir o nome mesmo? Fight Nerds é o Caio. O Caio é um... ele vem de ser professor de química, estuda, joga xadrez, lê muitas coisas. E aí, quando eles foram perguntados, quando a gente ganhou o Future, o cinturão do Future para ir para o UFC, fizeram essa pergunta, quem vocês são? Nós somos o nerd que luta. Né? Nós trouxemos o racionalismo, a inteligência para dentro da luta. Nós somos os Fight Nerds, né? E daí surgiu esse ambiente de pessoas inteligentes. E o que você ensina? O que você treina? O que você fala? Você vive? Sim, não, sem dúvida nenhuma. Isso Ou é aquele, faço o que eu faço, ou faça o que eu faço? Dentro da luta não dá para fazer isso. Não dá. Dentro da luta você vai demonstrar realmente o que você prega com o que você age. Né? A comunicação corporal, da sua postura e a sua comunicação e a sua ação tem que ser a mesma. Uma pergunta que eu tenho qual a importância do treinador? Você tem o Neymar e você tem o treinador. Qual que é o peso, né? Se é que tem. Minha esposa, ela joga vôlei. E essa é uma pergunta que eu faço para ela, porque o lutador, ele é muito íntimo, é 1 a 1, né? Eu falei, no vôlei, como é que é, né? Várias jogadoras, troca de treino, vocês modificam? Ela fala, não, se não... O treinador é um maestro. Ele gera uma confiança e ele gera... nos jogos coletivos, ele é que faz o meio de campo das mudanças, de a troca de jogador por jogador. No meio da luta, que é você com você mesmo, isso é muito mais íntimo.
né? Então você realmente tem muita confiança no seu treinador. Às vezes seu treinador sabe coisas tão íntimas que outras pessoas não vão saber e nem respeitar. Sim, com certeza. E eu pergunto para ti assim, que me chamou muita atenção, isso tem um custo. Por exemplo, o cara que vem treinar aqui, ele tem que gostar de paixão. Se ele tiver um pingo de dúvida, ele vai pagar um preço muito caro. A gente já vai pagar o preço, né? Vamos lá. Eu tenho cirurgia no joelho, ruptura de adutor, ruptura de bíceps, cortes no corpo, cicatrizes. Isso que é isso a vida. Mas não é o striker, né? Esse tem mais machucados do que eu ainda. É o que você prepara hoje. Isso é uma coisa interessante do jiu-jitsu. O Demian, ele fez em 23 lutas, ele tomou 7 socos. Isso é longevidade. Então, o jiu-jitsu provoca uma longevidade também. Eu diria que é a luta mais inteligente para alcançar eficácia com menos lesão. Então, você coloca ela... É por isso que eu pratico ela. Eu acho ela a mais sábia de todas as lutas e irreverente, que eu gosto de jogar bola e sou brasileiro. E essa irreverência, você me chamou, eu não tinha pensado nisso. Então, essa ginga, essa malandragem, maleabilidade do brasileiro, via para lá, vem para cá. A palavra que não tem tradução, né? Eu falo assim, essa é gambiarra, né? Anderson Silva. Então, a gente tem uma coisa que ninguém tem. Dentro desse universo aí, desse mundo, teve algumas coisas irracionais que você teve que fazer ou tudo foi racional? Não, eu acho, já falando do entusiasmo, o entusiasmo já é irracional, por si só, ele já é intuitivo. E vai contra, né? Então eu acho que todo lutador rompe com a racionalidade. Todo artista rompe com a racionalidade. E diz uma coisa, eu vejo que aqui tem muito sonho. Isso aqui nasceu de sonho, sim. Um dia você imaginou isso, sim. É resultado disso. Você lembra o momento que você falou, divisor de águas, qual foi para você? Eu até os 26 anos, apesar de já ter feito algumas outras artes marciais, eu era uma pessoa extremamente insegura comigo. E já tinha naquele momento decidido, eu até me tornei até bodybuilder, eu construí um corpo musculoso para esconder o piloto, que era bunda mole. E aí eu conheci meu professor aos 26 anos, um carioca, jamais esperei de um carioca, um mestre chinês da minha vida. E ele, com a ferramenta jiu-jitsu, ele mostrou e despertou aquilo que já estava dentro de mim. Essa confiança, a coragem e, posteriormente, o que eu acho mais importante, a confiança. Então, ali foi um momento de virou a chave. Eu tinha confiança em mim mesmo, eu não precisava de um resultado para medir quem eu sou, eu não precisava da interpretação de outra pessoa para saber quem eu sou. A confiança já estava em mim e era aquilo que eu sentia e era aquilo que eu usava e uso até hoje para fazer essa conexão, por exemplo, que nós estamos fazendo agora. Foi a coisa que eu te falei logo no início, o que mais me chamou a atenção é essa tua autoestima elevada. Nós estamos caminhando aqui para o final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente para quem está nos ouvindo. Nosso segmento ele é composto por, eu considero, por lutadores. Nós somos o miolo do sanduíche. Sabe, você tem por um lado o fornecedor, por outro lado o comprador, e nós somos a parte mais frágil que todo mundo conhece, nossos custos. Eu costumo dizer que o segmento do fabricante de esquadria, eles são verdadeiros heróis. E eu espero contar contigo numa palestra aí, breve aí, provavelmente dentro da FESQUA. E eu queria que você passasse uma mensagem para eles de tudo que nós falamos, o que você considera os pontos principais. Eu vou passar o que eu aprendo com a luta, né? A primeira coisa com a luta é a sua postura, a postura do seu corpo. A demonstração e a comunicação que o seu corpo passa, que você sente confiança. A segunda vai passar a dúvida, inspira,
solta o ar, até não ter mais ar na barriga, inspira de novo, que isso passou. E aí você vai poder agir com toda a confiança que você tem. Bacana, viu? Eu muito honrado de aprender tanto. Você mexe com a nossa cabeça, eu acho que você fala umas coisas aí, aquela questão do movimento, essa questão da confiança, da coragem, esse teu código de ética. Então você que está nos ouvindo aí, que toma remédio para dormir, muitas vezes o problema pode estar aí. Eu me enxerguei aí várias vezes, se eu não dormir, eu barrei nessas coisas, nós somos seres humanos. Muito orgulhoso de ter você e muito feliz. Espero que a gente consiga ajudar muita gente com isso. Muito obrigado, valeu. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado.